carreiras militares. Carreiras militares são 6 fases. Então, não é só passar na prova objetiva. Depois vem TAF, depois vem psicotécnico, depois vem um monte de coisa. O de vocês, acho que é só 2 fases, né? É a prova... Só. Não, isso aí, vida pregressa é o psicotécnico. Ele está dentro do psicotécnico. Gente, vamos lá então? Então, a gente falou sobre a questão da tabela. Posso apagar aqui? Tá gravando. Oh, Deus. Ai, essa foi boa. Até perdi um pouco aqui. Deixa eu ver lá. Gente, nós temos aqui uma coisa que é importante para vocês saberem. Nós temos o MER e nós temos o DER. Ficou até uma coisa de nerd, né? MER, DER, DER. Então, você vai fazer o seguinte, ó. O conjunto maior é o MER. O que é o MER? Modelagem, entidade, relacionamento. Foi o que a gente acabou de apresentar. Que a gente vai criar um sistema baseado em entidades. E o que as tabelas fazem? Elas se relacionam. Tanto é que vem da matemática. Então, lembra que o professor ou professora da sua... Lá do... Como é que fala a palavra? Acho que é ensino fundamental que a gente aprendeu isso, né? Não recordo mais. Teoria de conjuntos. Vocês se lembram? Imagine que eu acho que seja na 3ª para a 4ª, 5ª série, mas naquela região ali. Então, o que acontece? Um banco de dados ele tem como base isso, tabelas. Então, essas tabelas elas são interligadas. Tanto é que você aprendeu, por exemplo, que essa tabela B é chamada de intersecção, porque ela tem parte da tabela A, como também tem parte da tabela C. Beleza? Então, isso a gente representa no MER. O que é o MER? Modelagem, entidade, relacionamento. Só que para eu apresentar para o cliente, para eu apresentar, por exemplo, lembra que o programador morava aqui em Cuiabá e você morava em outra região? Como que você apresenta para ele? Fala assim, eu quero que você faça isso para mim. Você tem que mostrar através de forma visual. Essa forma visual você chama de DER, que se chama diagrama. Para que serve um diagrama? É uma ilustração gráfica. Tá? Porque às vezes, já viu aquele ditado? Às vezes uma palavra, como é que é? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, você cria um diagrama para apresentar para o programador. Beleza até então? Então, se alguém falar para você MER, o que é MER? É tudo que a gente fez até o presente momento. É a modelagem. A modelagem envolve 3 conceitos. Tem o conceitual, tem o lógico e tem também o físico. Mas para eu descrever isso, eu utilizo um diagrama. Esse diagrama se chama DER. Beleza? Já falei para vocês sobre entidade, né? E aqui tem exemplos de entidade. Agora a gente vai começar a pensar como programador, beleza? Primeira coisa, uma entidade, que também pode ser chamada de tabela, ela representa algo no mundo real. Até então, tranquilo? O que vocês precisam entender? Quando eu crio uma entidade, você vai criar como se fosse uma pasta. Lá na sua casa, você não tem uma pasta de documentos pessoais? E aí, dentro dessa pasta, você não vai ter RG, CPF, certidão de nascimento, assim por diante? Então, você tem que ter essa ideologia. Por quê? O que é uma entidade? Cliente. O cliente eu posso armazenar o quê? Um monte de informação dele. Então, você não tem que pensar uma entidade como uma informação única. Exemplo, CPF pode ser uma entidade? Não, porque CPF ele é parte, ele não é todo. E aí você precisa ficar atento que a entidade é justamente isso. É um conjunto que você vai armazenar várias características do mundo real. Exemplo, cliente, aluno, professor, disciplina, escola. Alguém consegue falar para mim um exemplo de entidade que a gente poderia construir aqui? Pensa no seu serviço que você trabalha, no órgão que você trabalha. Professor, que mais? Não, unidocência não é. Unidocência é uma característica de uma disciplina. Então, ele não pode ser uma entidade, ele é um campo. A disciplina é uma entidade.
Não. Presta atenção. Posso apagar aqui? Pode? O que você gosta? Fala pra mim. Você gosta de viajar? Você gosta de esporte? O que você gosta? Vamos pegar uma coisa que você gosta que vai facilitar na hora da prova. Beleza? Beleza. Você gosta de viajar, certo? Eu quero que você imagine que a gente vai criar um sistema para organizar a tua vida. Beleza? Nesse sistema, a gente vai ter que criar as tabelas. A gente vai ter que criar as entidades, ok? Fala para mim uma tabela que você ia criar do seu projeto aí, viagem. Só para ver se você está no caminho ou não. Fala para mim. Não, Nordeste não dá para criar, porque Nordeste é uma característica. Fala para mim. Preço também não. Hotel. Beleza? O hotel, ele é uma entidade. Por que o hotel é uma entidade? Porque dentro aqui vai ter o nome, vai ter o endereço, aqui vai ter informação, sei lá. Quando eu falo essas informações aqui, você imagina que é campo, tá, gente? Beleza? Vai ter o preço, beleza? Só que dentro do hotel, por exemplo, eu posso ter também ter outra entidade. Qual que é a outra entidade? Eu posso ter aqui o apartamento. O apartamento vai ter o código dele, vai ter a localização dele. Vou tirar o preço daqui, porque eu acho que o preço não tem a necessidade. Aqui a gente pode colocar a avaliação. Se é 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e assim por diante. Aqui eu vou ter a localização. Aqui eu vou ter o preço desse apartamento. Beleza? Não. Quantidade de quartos seria no hotel. Não. O apartamento é um registro. Isso. Entendeu? Isso. Se é tipo de apartamento, se ele é aquele single, se ele é standard, se ele é daquele de 3, de 4, de 5, sei lá. Então, tipo. Aqui, bom, continuando, eu vou ter que ter informação da entidade cliente. Sim ou não? No cliente eu vou ter que ter o nome desse cara, o CPF desse cara, o telefone desse cara, né? Depois, eu posso ter uma outra entidade chamada financeiro, ou pagamento, enfim. Você vai ter que buscar o nome do cliente, certo? Você vai pegar aqui o valor que vai ser cobrado, a forma de pagamento, se vai enviar por e-mail ou não. Então, tudo isso é entidades. A entidade é um conjunto maior. Eu vou falar uma característica agora de algo bem inusitado. Gosta de filmes? Sim ou não? Eu tenho a categoria filme. Até então, tranquilo? Beleza. Fale para mim características que eu poderia colocar dentro dessa entidade filme. A ação é o registro. Se eu não me engano, é sinopse, não é? Não, sinopse é uma resenha, né? Tipo, categoria de filme. Gênero. O gênero é o campo. Porque dentro do gênero você vai colocar se é ação, se é aventura, se é comédia. Depois, quais são os outros atributos que eu posso colocar dentro da entidade filme? Idade? Não entendi. A idade seria a classificação. Na onde que ele foi feito? Acho que autor, diretor, protagonista, tempo, como chama tempo? É duração, categoria, gênero, se é legendado, idioma, entendeu? Então, tudo isso são características que englobam o filme. E aí você precisa bater o olho e entender isso na hora de desenvolver um banco de dados. E aí ele vai te dar isso aqui e vai perguntar, quem desses aqui são entidades? Olha para mim ali do lado. Só empresa? Oi? Todos. Porque dentro de cada informação dessa, eu não tenho só uma informação única, eu posso ter várias informações. De carros, eu posso ter motor, posso ter preço, posso ter tamanho, posso ter cor, modelo, placa, ano.
Pessoas, mesma coisa, posso ter o nome dele, CPF, RG, altura, idade. Empresa, mesma coisa, o nome da empresa, o porte. Cidade, eu posso ter a localização, o estado que ela tem, o tamanho de número de habitantes, enfim. Aluno, a mesma coisa. Então, quando você tem algo maior, você bate o olho e já sabe que aquilo lá é uma entidade. Exemplo, nome pode ser uma entidade? Nome? CPF? Data de nascimento? Cor vermelha? Idade 16. Filme? Aluno? Uma entidade? Não, uma cor é uma característica. Beleza? E a gente acabou de apresentar para vocês, né? Como que eu bato o olho e vejo que é uma entidade? Se olhou ali, é um retângulo, tu sabe que é uma entidade. Por exemplo, o médico é uma entidade? Sim, eu tenho o nome do médico, CRM, a especialização dele, aonde que ele atende, aluno. Já falamos várias vezes, né? Relacionamento. Anotem isso aí. O relacionamento, ele é representado por, acho que é losango que se chama isso. Losango, tá? Se você bater o olho na imagem, na sua questão e ver um losango, você sabe que aquilo ali é um relacionamento, tá? Posso apagar aqui? Pode? Então eu vou fazer aqui um DER bem simplesinho. Aqui eu tenho duas entidades e aqui eu tenho um relacionamento. Normalmente, um relacionamento, ele possui o nome de um verbo. Por quê? Porque verbo é ação, tá? Então, por exemplo, um hotel, ele tem um relacionamento de possuir, hospedar. Então, um hotel possui apartamento, beleza? Aqui eles dois, eles estão relacionados. Mas eu poderia ter também aqui, ó, um apartamento é vinculado a um cliente. E aqui, eu poderia colocar hospedar. Depois, aqui no financeiro, eu poderia ter um outro relacionamento. Na verdade, eu fiz errado. E aqui eu poderia colocar o nome do relacionamento de pagar. Beleza? E assim a gente vai construindo o sistema. Lembrando que isso que eu estou falando para vocês aqui nesse presente momento é que tipo de modelagem? Conceitual, lógico ou físico? Lógico. Porque eu não determinei nem os campos e não determinei também nem os códigos. A gente simplesmente está fazendo um brainstorm. Tudo bem? E aí eu acabei de falar para vocês, né? Aqui, ó. Pessoas moram em apartamentos. Então aqui é um tipo de relacionamento. Agora nós vamos falar sobre o grau de relacionamento, tá? Que existe entre as entidades. Existem 3 tipos, tá, de relacionamento. Um para N e N para N. Vou falar um por um, tá? O que é o relacionamento 1 para 1? Posso apagar aqui? Ah, na verdade não precisa, que eu vou utilizar aqui a TV. Deixa eu só tomar uma água aqui, senão eu perco a voz. Então vamos lá, gente. O que é um relacionamento 1 para 1? Normalmente é muito difícil você ver um relacionamento 1 para 1 em um banco de dados. Mas você tem que imaginar o seguinte: o que é um relacionamento? É a quantidade de instâncias que uma tabela pode se relacionar com outra. Então, traduzindo, é quantas informações o hotel pode tirar de apartamento e quantas informações o apartamento pode tirar de hotel. Então, quando eu tenho um relacionamento do tipo 1 para 1, significa que eu só posso relacionar uma única vez. Então, por exemplo, pessoa. Eu tenho uma entidade chamada pessoa que ela vai ter vários atributos, certo? Essa entidade pessoa, neste caso, outra coisa, nesse caso somente, tá? Porque aqui eu poderia colocar um outro tipo de regra. Eu acho que eu vou tirar a palavra possuir, porque possuir, por exemplo, eu tenho 2 carros, eu não entraria aqui dentro, e aí vai confundir a sua cabeça, né? Tira possuir e coloca a palavra dirigir, que aí você vai entender melhor, tá?
Então, uma pessoa, ela dirige um automóvel. Um automóvel pode ser dirigido somente por uma pessoa. Então, aqui, nós temos um relacionamento que é chamado de 1 para 1, na qual só pode ter uma instância ocorrendo numa transação. Beleza? Vocês conseguem entender que é impossível uma pessoa dirigir 2 carros ao mesmo tempo e um carro ser dirigido por 2 pessoas? Belezinha? Agora, vou continuar nesse carro aqui e vou deixar esse mesmo exercício. Não sei se eu deixei aqui. Ah, coloquei. Agora a gente vai colocar a palavra possuir. Nós temos um novo relacionamento que se chama 1 para N. O que é um relacionamento 1 para N? É quando uma entidade ela pode ter várias ocorrências de outra entidade. E quando eu falo ocorrências, todo mundo sabe que são os registros que são armazenados lá dentro, ok? Então pensa comigo, você possui 2 carros, sim ou não? Então você é uma pessoa, até então tranquilo? Você pode possuir um carro, sim ou não? Mas você também pode possuir vários carros, sim ou não? Então você tem um relacionamento que nós chamamos lá em banco de dados 1 para N. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vou apagar aqui. E vou colocar aqui do ladinho. Eu tenho relacionamento pai, e eu tenho relacionamento filho. Tem um outro aqui. Como é que chama quando a gente vai dormir, gente? Hospedagem? Não, não vai ficar legal esse aqui. Ah, lembrei. Eu tenho cargo. E eu tenho funcionário. E aqui eu tenho os 2 relacionamentos. Vamos fazer exercício aí de prova. Vamos lá. Primeiro, segundo. Esse primeiro relacionamento, que tipo que é? 1 para 1 ou 1 para N? Não sei, estou sem ver backup. Vamos lá, levanta a mão quem acha que é 1 para 1. Beleza? Quem acha que é 1 para N? Quando você passar no concurso público, você vai ter o cargo de fiscal, você pode ter vários cargos. O que vocês acham? Então, um cargo de fiscal é vinculado somente a uma pessoa. Você é vinculado a um cargo. 1 para 1. Agora vamos lá, pai e filho. Que tipo de relacionamento que vai ser? Não. Aqui é só, como é que fala a palavra? É só um relacionamento. Mas mesma coisa que você tem função, é uma função só. Por exemplo, eu tenho cargo de gestor, mas por exemplo, o meu cargo é gerente, mas eu tenho cargo de confiança de gestor. Mesmo que eu tenha a função de gestor, eu só posso responder pela tecnologia. Eu não posso responder pela contabilidade, não posso responder pelo RH. Agora, se falasse competências, aí seria diferente. Mas aí é diferente. Então, mas é que função não, função para a questão de sistema de banco de dados é como se fosse uma gratificação, um DAS, entendeu? Então, você tem que imaginar o seguinte, ó, um cargo, você pertence a um funcionário, entendeu? Beleza? Então, 1 para 1. Tranquilo? Então, ninguém trocar o funcionário para cá e o cargo para lá. Mas a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Por exemplo, não pode.
Não pode. Tanto é que isso aí dá processo, você pode processar. Desvio de função. Desvio de função. Não, não, não. Mas presta atenção, gente. Eu entendi o que você falou. Não, eu entendi o que vocês falaram. Se eu não me engano, carreiras militares e carreiras também de educação, eles podem ter outros cargos. Mas imagine, para título de conhecimento, que a gente está falando de um órgão. Um órgão. Não pensa fora. Por exemplo, imagine que você vai ser lá na Receita Federal, Receita Estadual. Na Receita Estadual, um funcionário ele possui um cargo, e um cargo está vinculado a um funcionário. Eu não posso ter dois cargos vinculados ao mesmo funcionário, e eu não posso ter vários funcionários vinculados ao mesmo cargo. Tá? Eu, por exemplo, tenho serviço, vou falar a palavra? Eu tenho um DAS. DAS que chama, sei lá, função gratificada. Me fugiu o nome agora. Não é cargo de confiança, que é gestor. Mas eu estou como gestor de TI, nenhuma outra pessoa pode estar como gestor de TI. Porque, tanto é que existe algo chamado lotacionograma no Estado, que tem um número, entendeu? Não pode ter outra pessoa. Não, mas na empresa privada também. Você pode também até processar desvio de função. Não, sim, mas é um cargo. Por exemplo, eu tenho o cargo de gestor de tecnologia, tá? Dentro de gestor de tecnologia, vou ajudar você. É. Tá. Ó. Pronto. Olha aqui, ó. Presta atenção. Rapidamente aqui, ó. Um cargo é vinculado a um funcionário, só que um funcionário pode ter várias competências. Competências são as atividades que você desenvolve lá dentro do seu órgão. Tudo bem? Exatamente. Isso aí, no material de vocês, se você estiver acompanhando, é a cardinalidade que eu estou falando. Tá? É a quantidade de vezes que eu posso relacionar entre tabelas. Tranquilo? Não existe uma tabela chamada pai e filho, mas eu coloquei só para ilustrar. A que tipo de relacionamento pode existir? N1? Que susto, vários pais. Lembrando que é pai de sangue, não é pai de criação, não. Pelo amor, tudo tem jeitinho. Pai, Então, um pai é vinculado, ele pode ter um filho? Pode, mas sempre a gente foca, no máximo, tá? Então, um pai pode ter um filho, também como um pai pode ter vários filhos. Ou nenhum. Tá, agora... Então, vamos lá. Agora a gente tem um relacionamento N para N. Primeira coisa, quando existe relacionamento N para N, por obrigação a gente tem que destrinchar ele, porque isso dá erro no banco de dados, porque dá redundância. Né? O ideal é que você tenha relacionamentos ou 1 para 1 ou 1 para N. Tá? Porque é muito difícil você ter várias tabelas vinculadas com várias tabelas. Tá? Vendas, você vai ter que criar... O vendedor não entra no vendedor. Primeiro, você vai criar uma tabela chamada funcionário. Aí o funcionário é vinculado a um cargo. Beleza? Porque eu não tenho só o vendedor, eu tenho o gerente, eu tenho, por exemplo, sei lá, caixa, recepção, atendimento, etc. Então, o vendedor, ele é uma característica. Característica de quem? De um funcionário. Beleza? O cargo, ele tem outras informações. Eu tenho informação do nome, carga horária, se ele tem aquela informação de salubre, insalubre, que me fugiu o nome, o que seria isso, se ele trabalha 40 horas, se ele trabalha 44 horas, se ele é dedicação exclusiva ou não. Então, quando você pensa na empresa, tem que imaginar o seguinte, eu tenho que criar tabelas que vão armazenar várias informações. A gente falou da sua empresa, né? Então, eu tenho cargo, eu tenho
funcionário, eu tenho departamento, eu tenho unidade, se tiver várias lojas, né, franquias, o que mais que eu posso ter? E aí dentro dentro dessa empresa eu poderia ter departamentos, e assim você vai desenvolvendo, tá? Deu para entender ou ficou um pouco confuso? Fala um exemplo que você vamos pegar 3 tabelas da sua empresa. Entendi. Tá, você vai pensar o seguinte. Não, eu entendi o que eu entendi o que você quer falar, tá? O que acontece? Você tem que imaginar no registro. No registro. Seu nome? Lucas. Presta atenção. O Lucas pertence a uma empresa, ok? O Lucas, ele pertence à tabela funcionário, ok? Dentro dessa tabela funcionário vai ter um registro chamado Lucas, gente. Na empresa do Lucas vai ter lá um cargo. Vamos imaginar que o Lucas esteja como gerente. Beleza? O registro gerente. Quando eu faço o relacionamento, eu não estou fazendo relacionamento desse cara. Eu estou fazendo relacionamento desse registro. Tanto é que a gente tem um nome técnico que fala de ocorrências. Que eu acho que vai facilitar a tua vida, Lucas. Então, o Lucas, que é um funcionário, ele só pode estar vinculado a um cargo na empresa dele. O Lucas não pode estar vinculado, por exemplo, para o cargo de analista. O Lucas ele não pode estar vinculado ao cargo de fiscal. Conforme a nossa colega falou, se estiver acontecendo isso na sua empresa, não fale que foi eu, tá? Você vai lá, faz uma denúncia de desvio de função. A ordem dos fatores não altera o resultado. Entendeu? Não, você vai bater o olho e vai fazer. Qual é o seu nome? Rosane, que tipo de relacionamento é esse? Isso. E aí, qual que é o relacionamento? Primeiro, quais são os 3 tipos de relacionamento que existe? Um para N, N para N. Neste caso aqui, um funcionário, e aí, por isso que é importante você colocar verbo, né? Um funcionário só pode ocupar um cargo por vez. Tá? Aí, se o Lucas, por exemplo, ele não é mais gerente, ele vai virar superintendente. Olha que chique. Beleza? Ele deixa de existir de gerente. No órgão público, a gente é exonerado e vai ter uma nova portaria designando a gente para superintendente. Beleza? Então, um superintendente, o Lucas, ele está vinculado a somente esse cargo. E se ele virar presidente da empresa? Corta ele aqui e aí ele vai colocar agora como presidente. Beleza? Agora, deixa eu falar uma coisa importante. O Lucas, ele gerencia... Vou pegar a empresa dele. Que tipo de relacionamento a gente vai colocar aqui, ó? E aí? O que vocês acham? Não, é isso que eu estou perguntando. Ele gerencia um departamento só? Um funcionário tem um relacionamento chamado gerencia departamento. Aí eu estou te perguntando, qual que você vai utilizar? Esse ou esse? Oh, falta... Não, departamento pode ser, sei lá, comercial, atendimento, recepção. É um para muitos.
É 1 para N. É 1 para N. Por exemplo, eu gerencio duas gerências. Eu gerencio toda a parte de infraestrutura e toda a parte de desenvolvimento. Só que o meu cargo é único. Entendeu? Então, ó, o professor João Kleber, ele possui um cargo de gestor. Ele gerencia uma, ou ele poderia gerenciar duas, ou ele poderia gerenciar 3 departamentos. Então, aqui eu tenho um relacionamento 1 para N. Porque se a gente coloca, por exemplo, que é uma dica, tenta imaginar na empresa. 1 para 1, quer ver um exemplo? Lucas, você qual área que você é? Comercial? Oi? Administrativo. O administrativo, você concorda comigo que, sei lá, contas a pagar do administrativo, sei lá, recepção do administrativo, o que mais que a gente tem no administrativo? Faturamento, comercial. E esses são gerências diferentes, mas que pertencem a algo maior. Beleza? Então, você poderia colocar que você pode gerenciar. Isso, 1 para N. Beleza? Oi. Não, porque aí o cargo, ele igual ela falou lá, pensando na empresa privada, um cargo ele pode ter várias competências. Então, eu tenho competência para gerenciar o comercial, para recepção e etc. Tanto é que se você, por exemplo, quando você passar no concurso público e tudo der certo, você vai sair de fiscal, vai virar superintendente no estado. Não, é muito bom. Você vai ganhar um salário dos ministros do STF, né? Porque o salário de você já é bom. Quando vier superintendente, vai ficar melhor ainda, né? Aí você vai lá, tá na nuvem. Então você não vai gerenciar só, por exemplo, o fiscal de tributos do agronegócio. Você pode gerenciar tributos de indústria, tributos de comércio, qualquer coisa. E esses são departamentos completamente distintos, entendeu? São gerências distintas, mas o seu cargo vai ser um só. Beleza? Então, repetindo. Relacionamento, gente. Nós temos 3 tipos de relacionamento que vai cair na sua prova. Sim ou não? Quais são? Beleza. O que seria 1 para 1? Aí ela coloca na prova. Aquele exemplo que o professor deu na... Quando só pode ter uma ocorrência entre 2 tabelas distintas. 1 para 1. Beleza? Beleza. 1 para N. 1 para muitos. Uma entidade pode ter várias ocorrências de uma outra entidade. Quer ver outro exemplo? Pensa aqui comigo, rapidão. Você gosta de viajar, né? Então, beleza. Desculpa. Não sei se eu vou colocar passageiro. Como é que eu... me fugiu o nome agora. Pessoa. Pessoa. Beleza. Pacote. Já que você gosta de viajar, fala pra mim, que tipo de relacionamento é esse aqui? Não sei. Eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Calma, larga a mão de Uber, não tem nada de Uber aqui. Pacote é de viagem, é hotel, gente. É hotel e apartamento. Tá, vamos lá então. Esse tipo de entidade vai ser este ou este? Qual que é? Pensa sempre no máximo. E aí? Qual que é? N para N. Presta atenção. O mínimo, eu vou até mostrar para vocês. Uma pessoa pode estar vinculada àquele pacote, certo? Só que esse pacote pode estar vinculado a várias pessoas. Por exemplo, quando eu compro um pacote lá para o Nordeste, lá no Hotel Decolar, certo? Esse pacote é só exclusivo meu? Não, várias pessoas podem ter, certo? E outra, eu como pessoa, eu posso comprar somente aquele pacote do Nordeste ou posso comprar qualquer pacote? Então aqui eu tenho N, para N. Entendeu? Então, o macete, conforme eu falei lá no fundo,
pensa sempre no máximo. Beleza? Porque, por exemplo, o mínimo você já tem. Se conseguir fazer vários relacionamentos no máximo, é N para N. Tranquilo? Vamos em diante, então, agora. Ainda bem que a formiga está difícil, pelo menos pensei que estava difícil a informática. Ai, Jesus, essa foi boa. Gente, ó, para massificar nosso conhecimento aí, ó, um relacionamento que existe entre eu e vocês. Que tipo de relacionamento que vai ser? Eu sou professor, né? Desculpa, não foca no João Kleber, foca no professor. Muito bem. Vocês têm vários professores e eu tenho vários alunos. Então, seria N para N. Alguns livros eu nunca vi cobrando em concurso público. Ele pode falar N para N, eu já vi também cobrar M para N. Mas aí é M de muitos. Muitos para os muitos. Tá bom? Tranquilo? Eu acho mais fácil, né? Tem como pegar uma água lá, mestre? Tem como pegar uma água lá, fazendo favor? É aranha? Então vamos lá então, gente. Vamos lá. Agora a gente vai colocar os graus de relacionamento, tá? Nunca vi caindo, mas, se caso vir a cair, primeira coisa aqui, ó. Isso aqui, se você ver no seu concurso público, é chamado de relacionamento unário. Já ouvi também cair a palavra de autorrelacionamento. Isso. Isso. Uni de único. Tanto é que você pode perceber que ele está ligado para ele mesmo. Exemplo. Aqui ia falar prisão. Casamento. Por quê? O marido... Então, o que acontece aqui, ó? O marido, ele se relaciona à pessoa esposa. Beleza? Então... Bom, grau binário é quando você tem somente duas tabelas relacionando. Então, é conforme você falou. Unário também pode cair de autorrelacionamento, é quando a própria entidade relaciona com ela mesma. Beleza? Binário é quando você tem duas tabelas se relacionando. Vendedor vende produto, o aluno ele cursa disciplina. A título de curiosidade, que tipo de relacionamento que tem aqui? N para N. Um vendedor ele pode vender vários produtos, só que um vendedor ele não tem um produto específico. Vários vendedores podem vender vários produtos. E um produto pode ser vendido por um vendedor, como também um produto pode ser vendido por vários. Então, sempre a gente foca no máximo. Só fazer essa perguntinha na prova, tu vai lembrar. E aqui, que tipo de relacionamento que eu tenho? Só bater o foco. Você é aluno, você tem uma disciplina ou várias disciplinas? Ok. As disciplinas é vinculada a um aluno ou vários alunos? Pronto. Isso, Barro. Ternário, nome feio, né? Ternário, o que seria? Quando tem... Isso. E pior que é a polícia mesmo, cara. Saiu o edital. Aí agora tá todo mundo aí. O que eu ia te falar? Ternário é quando você tem três entidades relacionando. Beleza? E aí poderia ter quaternário, quinário e assim por diante. Mas eu nunca vi cair mais de três. Então, se falar auto-relacionamento, é unário. Binário é 2. Ternário é 3.
Acabamos de falar. É quantas instâncias que existe. 1 para 1, 1 para N, N para N. Tá bom? Cardinalidade mínima ou cardinalidade máxima? Vocês vão aprender a fazer agora, na prática, para você não ter dificuldade, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Como bater o olho e não errar? Eu vou passar um macete para vocês não esquecerem, tá? Eu vou colocar aqui do lado, porque eu estou escrevendo e eu acho que vai ficar ruim para o pessoal que está no online, tá? Obrigado, cara. Deixa aqui. Qual que é? É funcionário independente aí? Ah, mas vai dando mesmo. Primeiro, como é que eu identifico que é uma entidade? Retângulo. E aqui vai ter um relacionamento. Como é que eu identifico um relacionamento? Losango. Para facilitar, sempre coloca verbo que vai lembrar na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Quando você quer descobrir qual que é a cardinalidade da relação sem sofrer, existe algo chamado de cardinalidade mínima, existe algo chamado de cardinalidade máxima. Lembra que o foco é sempre aonde? Máxima. A cardinalidade mínima, ela vai ter dois valores, 0 e 1. 0 significa que não é obrigatório ter relacionamento. E 1 significa que é obrigatório ter relacionamento. Beleza? A cardinalidade máxima, ela vai ter dois valores. 1, que por padrão é o mínimo que tem. Então, se existe relacionamento, tem que relacionar com no mínimo uma tabela. Ou N, quando você pode ter muitos. Beleza até então? Então, cardinalidade mínima, cardinalidade máxima. Quando você bate o olho numa tabela, você pega e faz isso aqui, ó. Isso aqui é uma anotação chamada de Peter Chain, que foi um cientista que desenvolveu o banco de dados. Tá? Faz esse parênteses, faz esse parênteses. Vocês tiveram aula de raciocínio lógico? Foi com o Anderson? Tá, então eu vou roubar a aula dele rapidinho aqui. Deixa eu só tomar uma água. E aí vamos fazer na prática e eu vou mostrar para vocês como é que vocês descobrem. Primeiro, para você descobrir o relacionamento, bate o olho e olha o inverso. O que é bater o olho inverso? Eu vou começar aqui do funcionário, sim ou não? Então, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Um funcionário, ele pode ter como mínimo, vou botar aqui, ó, min, e esse cara aqui, vou colocar como mas. Um funcionário, ele possui dependente. Ele é obrigado a ter dependente, gente? Sim ou não? Então, a cardinalidade mínima dele vai ser 0 ou 1? Excelente. Até então, tranquilo? Olhando do lado. Um funcionário, ele pode ter, na cardinalidade máxima, ele pode ter um filho ou ele pode ter vários filhos? Vários. N. Beleza? Tranquilo? Então, agora aqui do lado. Oh, Jesus. Era para colocar aqui do lado. Então, aqui o dependente, né? Eu tenho 0 e aqui eu tenho N. Beleza? Agora, olha do lado aqui e pergunta. Um dependente, cardinalidade mínima, ele tem que estar vinculado a 0 funcionários ou a 1 funcionário? A 1 funcionário, porque se existe dependente, esse cara nasceu de alguém. Beleza? Então, aqui tem que ser 1. Beleza? Um dependente, ele possui, como cardinalidade máxima, 1 funcionário ou vários funcionários? Espero a Deus que seja 1. Até que tem a questão aquela que não pode ter vários funcionários na mesma empresa. Como chama aquilo? No governo, inclusive, você passar no concurso, não pode ter os nepotismo. Então, tem que ser no máximo 1.
Que tipo de relacionamento que a gente tem aqui? 1 para 1 é 1. Se tiver N, qual que é a preferência? N. Então, um funcionário pode ter vários dependentes. Beleza? Vamos fazer um outro aqui. Vamos ver se eu tenho. Não tenho, Jesus. Vamos fazer um outro? Dessa disciplina, não. Porque dessa disciplina, não. Você tem um canal. Tem no canal da LAC que tem as disciplinas básicas, né? Esse é o único de TI, não. Mas depois eu vou passar para vocês um material complementar, tá? Para ajudar. Vamos falar uma... Deixa eu colocar aqui. O que a gente pode colocar aqui de tabela? 1 para 1, pensando aí, vamos ver. Vamos pegar o cargo e... vamos pegar o cargo e o funcionário. Que aí a gente já faz o teste já. Então, coloca a vírgula e vamos brincar com esse cara. Beleza? Olhando para o lado aqui, tá? Eu vou focar nesse cara aqui. Um funcionário, tá? Na cardinalidade mínima, ele tem que estar vinculado a 0 cargo ou a 1 cargo? A 1 cargo, porque senão ele não está contratado. Beleza? Isso. Vamos lá de novo aqui, olhando aqui do lado. O funcionário com cardinalidade máxima, ele pode estar vinculado a 1 cargo ou a vários cargos? A 1 cargo só. Ele não pode estar vinculado a vários. Agora, olha ao contrário, tá? Cardinalidade mínima. 1 cargo, ele pode ter mínimo 0 ou 1 funcionários vinculados? 0. Por exemplo, imagine que eu tenho uma função chamada superintendente. Ela pediu exoneração. Entendeu? Tá bom. Não, tranquilo. Então, beleza. Entendeu? Agora, por exemplo, na cardinalidade máxima, o funcionário ele está vinculado a 1 cargo ou a vários cargos? A somente, no máximo, 1 cargo. Então, 0 desconsidera porque eu tenho o valor de 1 aqui. E aqui eu tenho todos os valores de 1, 1. Então, que cardinalidade que a gente tem? 1 para 1. Pronto. Falta mais um que é 1 para N, né? Não, N para N. Pessoa, pacote. Beleza? Olhando esse cara aqui, beleza? Gente, cardinalidade mínima. Um pacote, ele tem que estar vinculado mínimo uma pessoa mínimo 0 pessoas ou 1 pessoa? 0, né? Porque às vezes eu posso lançar um pacote e ninguém comprar, vai que a crise está feia, né? Aqui, ó. Desculpa. 0. Vamos para a próxima. O pacote, ele está vinculado a somente uma pessoa ou ele pode estar vinculado a várias pessoas? Várias pessoas. Beleza? Agora, vamos olhar aqui do lado. A pessoa, uma pessoa tem que estar vinculado automaticamente a um pacote? Sim ou não? Não, 0. Porque às vezes o cara não tem condição de adquirir, né? Beleza. No máximo, uma pessoa pode comprar um pacote ou ela pode comprar vários pacotes? Vários pacotes. Beleza? E aí, aqui tem N, ficou N. Aqui tem N, ficou N. Então, aqui a gente tem um relacionamento que é muitos para muitos. E
pode também cair esse cidadão aqui. Beleza? Eu acho que sabendo esse macetezinho aqui vai facilitar na hora da prova, tá bom? Bom, agora vamos abordar sobre atributos. Lembrando, o que é atributo, gente? São as características, tá? Isso aqui é uma entidade. Então, vocês vão aprender as características, que nada mais é que os atributos quando você criar no banco de dados, tá? Vamos lá, atributo composto. O que é um atributo composto? É aquele que não tem uma informação única. Ele precisa de um conjunto de informações. Algo mais fácil de lembrar de um atributo composto em concurso público é endereço e telefone. Porque o endereço, ele não tem só a informação, por exemplo, do logradouro. Ele tem a rua, o bairro, a cidade. Vocês, quando vão cadastrar lá dentro do sistema, lá, por exemplo, está cadastrando a pessoa, certo? Você coloca em campo separado, sim ou não? Só que para nós, o banco de dados, ele não armazena separado. Ele armazena tudo no local só. Esse tipo de atributo é chamado de composto. Quer ver um exemplo? Não é o caso, mas eu poderia utilizar o RG como atributo composto também. Porque eu poderia colocar o número e o órgão de expedidor. Tá? E o estado também. Eu tinha até me esquecido disso. Beleza? Mas não é o habitual. Normalmente a gente utiliza ou o nosso amigo endereço ou o telefone, porque o telefone tem que ter o país, né, que é 55 Brasil, o DDD, mais o número. Beleza? Atributo simples é aquele que é um valor atômico ou único. Ele não pode ser, por exemplo, vários números. Exemplo, CPF, RG, o que mais que a gente pode colocar? O nome do cara, título de eleitor e assim por diante. Tá bom? Atributo multivalorado. É aquele atributo que você pode ter várias informações. Exemplo, e-mail. O cara ele pode ter um e-mail ou ele pode ter vários e-mails? Vários e-mails. Outro exemplo, telefone. Eu posso ter um celular como posso ter vários celulares. Moradia, como é que chama? Acho que é moradia. Ele pode ter várias casas cadastradas no nome dele também. Tá bom? Atributos especiais. Toda vez que você vê a palavra especial, marca no seu caderninho aí. É uma chave primária. Tá? Para que serve uma chave primária? Um identificador único. Ele pode ter valores duplicados? Não. Tudo que eu citei anteriormente poderia ter valores duplicados? Sim. Tá? Porque cidade, telefone, pode ser equivalente. Na minha casa, por exemplo, a minha filha tem o meu telefone e eu possuo o mesmo cadastro. Né? E o mesmo endereço. Tá bom? Não esquece de dependente. Dependente é a entidade. Nós estamos falando do atributo. O atributo é uma parte dessa entidade. Tá bom? Por exemplo, uma chave primária depende da nossa amiga... Como é que chama a palavra? Dependente vai ter... Deixa eu mostrar aqui. Pessoa. Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo o desenho? Você falou dependente, né? Cadê o apagador? Posso apagar aqui agora? Dependente. Dependente é uma tabela, sim ou não? Mas a dependente é uma parte maior de algo, certo? Um dependente ele tem que ter informação. Vamos utilizar, toda vez que você vê a cor pretinha, significa que é uma chave primária. Então, eu vou colocar que o CPF é uma chave primária. Quando estiver aberto, significa que é um atributo qualquer. Então, eu posso ter nome. Isso, eu posso ter, sei lá, celular. Eu posso ter e-mail. E assim por diante. Então, esse é o conjunto maior. Isso aqui são as características. Isso aqui é chamado de entidade. Esses desenhos aqui são chamados de atributos. O especial é esse cara aqui, ó. Tá? Mas eu só coloquei o desenho porque ela fez a pergunta. Não cheguei aqui ainda não, tá bom? Onde que eu parei?
multivalorado, né, que é quando você pode ter várias informações em um campo só. Depois, lá no final, eu vou mostrar todos os ícones para vocês gravarem, tá bom? Atributos especiais. É aquele tipo de informação, gente, que é única, tá? O que é uma identificação que é única? Aquela que não pode ser duplicada. Dá um exemplo para mim de atributos que podem ser considerados especiais. Alguém poderia me falar? É isso. Do seu corpo. Não. Sexo pode. Não, sexo é um atributo simples. Porque, por exemplo, eu sou masculino, o Lucas é masculino, por exemplo, seu nome? Carolina é feminino e você? Seu nome? Selma é feminino. Tem valores duplicados, então eu não posso chamar de chave primária, chave candidata, chave nada. O que seria um atributo especial? CPF é. O que mais? RG, o que mais? Digital. O que mais? Título de eleitor, carteira de motorista, certidão de nascimento, passaporte, quem for advogado ou AB, tudo que é único, tudo bem? E aí vamos para os macetes. Primeiro, chave primária é quando você define, beleza? Quando você define. Exemplo, CPF. Tranquilo? Vou colocar um outro identificador aqui, ó. RG. Por quê? Mas eu poderia utilizar esse cara aqui? E... Não, calma, respira. Vamos lá. Aqui ele está como o quê? Aberta. Então, mas eu sei que o valor dentro dele é único, sim ou não? Se ele é um valor único, nós chamamos... Não. Presta atenção, gente. O que é uma chave candidata? A chave candidata, quando você define no banco de dados, ele automaticamente, a sua estrutura... Não. Deixa eu voltar aqui. Calma. Respira aqui. Deixa eu voltar lá. Calma. Vem aqui, rapidinho. O que está escrito aqui? Única. Então, quando eu definir RG, na hora que eu desenvolver lá, eu vou colocar que o RG ele vai ser do tipo decimal e o valor dele vai ser único. Se daqui um dia der na minha cabeça, a partir de hoje eu não quero que o CPF seja a chave primária, eu quero que o RG seja a chave primária, eu posso fazer isso? Por quê? Por que ela é candidata? Porque ela só pode armazenar um valor único. É isso que você precisa saber para o concurso público. Então, por exemplo, nós temos várias chaves candidatas. Não, eu só dei o exercício porque você foi falando, eu fui escrevendo. Entendeu? Presta atenção. Primeiro, quando você define uma tabela, por padrão, apesar que pode ser criada uma tabela sem chave primária, mas não é o recomendado, né? Por padrão, você cria uma entidade e define uma chave primária. O que é uma chave primária? Por regra, é um atributo que ele é único. Até então, tranquilo? Então, por exemplo, dentro desse campo aqui, você vai armazenar valor que é único. Se eu armazenar 1, 2, 3 aqui, no outro registro que eu vou armazenar, ele não vai me aceitar armazenar o registro 1, 2, 3. Beleza? Só que existe, por exemplo, a possibilidade de você criar um filtro lá na frente, e isso utiliza muito esse sistema, o cara não sabe o CPF, mas ele sabe o RG. E aí a gente chama isso de chave candidata, porque ele não foi definido, primeiramente, como PK, mas ele pode ser utilizado porque o valor que está armazenado aqui dentro é algo único. Entendeu? Candidata. É porque se você falar substituto, você vai lembrar na hora da prova e vai marcar errado. A palavra fala candidata. Quer ver um exemplo? Fala para mim da sua identificação pessoal, quais são os elementos, fora o seu CPF, que o CPF seu é chave primária no governo, tá? Fora o CPF, quais são as chaves candidatas que o governo pode utilizar para te identificar?
Matrícula se você for concursado, né? Sério? Eu não sabia que podia. Tá. Então, não, beleza. Então, foi bom ela falar, o RG eu posso usar como chave candidata? Vou ter tirado ali. Eu também não sabia, não. Não, pô, larga a mão de RG então que deu BO. Vamos aqui. Agora. Eu não sabia disso, não. Tá? Eu também não sabia, não. Se fosse... Então, o CNH é algo único. Título de eleitor. Para o homem, título de reservista. Único. O que mais que a gente pode colocar? OAB. Passaporte. Carteira de trabalho. O negócio do... Não pode? Consegue? Eu não sabia disso. Vixe. Gente, eu não sabia disso. O Conecta SUS. Ah, tô até com medo. O Conecta SUS, lá, o cartão da vacina, o passaporte é único. Então, pode ser utilizado. Tô até com medo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então larga a mão disso aí. Tá, vamos voltar lá. Agora eu entendi por que você ficou com dúvida. Eu não sabia que o RG podia ter dois, não. Entendi. Tá, posso apagar aqui? Não, ué, não passou. Chave estrangeira, deixa eu colocar aqui. Chave primária já viram, né? A chave estrangeira eu vou ter que explicar porque é algo um pouquinho mais técnico, tá? Posso apagar aqui? Gente, o que é uma chave estrangeira? Por padrão, a primeira regra que a gente apresentou. Você viajou agora, hein? Como? Chave estrangeira, quando eu bato o olho e vejo uma chave estrangeira, significa que eu sei que a tabela está relacionada com uma outra tabela, certo? Quanto maior o número de chaves estrangeiras que tem naquela tabela, significa que ela se relaciona com uma grande quantidade. Tem limite? Não. Quanto maior o relacionamento, melhor o sistema, que significa que ele é integrado. Não, na verdade não é empresa. A empresa é o conjunto maior, é o sistema, entendeu? Então, foca aqui comigo, ó. Empresa é o conjunto maior, beleza? Dentro da empresa, eu tenho um banco de dados. Sim ou não? Então, ele também é um conjunto maior. Dentro do banco de dados, eu tenho tabelas. Só que eu tenho uma tabela? Não, eu posso ter várias tabelas. E, por último, o menor campo possível, os atributos que você conhece no seu mundo real como campo. Esse mapa mental tem que estar na sua cabecinha, tá? Então, quando eu falo empresa, não é só empresa privada, não, tá? Pode ser órgão público, pode ser o que você quiser, tá, gente? Então, aqui, conjunto maior, depois o banco de dados, depois a tabela, depois os atributos. Beleza? Bom, quando você fala de chave estrangeira, ele significa que está se relacionando. Até então, tranquilo? Quantas relações eu tenho aqui? Uma só, porque eu tenho uma FK aqui, perfeito? Eu vou colocar aqui do lado, porque eu acho que ficou ruim de visualizar. Então, imagine... PK significa primário key. É que em inglês, tá? Por isso que eu falei para você que é uma da dificuldade. Que significa chave primária. For key. Se escreve foring. FK, chave estrangeira. Tá bom? Então aqui, chave primária. Chave estrangeira. Belezinha? Para que serve uma chave primária? Já que a gente está fazendo um mapa mental aqui, é um identificador único. Para que serve uma chave estrangeira? Ligar ou relacionar
Exatamente. Tabelas, que também pode ser chamado de entidades, que não é espírito. Belezinha? Até então o coração de vocês batem? Feliz e contente? Então, vamos lá agora para você entender. Estou criando duas entidades aqui, tá? Bem simplesinha. Eu tenho uma tabela chamada pedido. Dentro dessa tabela pedido, eu tenho o ID do pedido e eu tenho aqui, sei lá, o valor do pedido. Lógico que vai ter muito mais atributo, mas o que importa para mim é só isso agora, tá? Eu tenho uma outra tabela chamada cliente. Aqui eu vou colocar o código desse cliente, vou colocar o nome desse cliente e vou colocar o contato desse cliente. Até então, tranquilo? Desses três campos, quem que eu posso definir como chave primária? Não. Desses três campos, quem que eu posso definir como chave primária? Claro que não. Contato eu posso ter vários. Pensa fora da caixinha. Código. Então, esse cara aqui vai ser definido como uma chave primária. Foca aqui agora. Dentro da tabela pedido, quem que eu posso definir como chave primária? O ID do pedido. Muito bem, já começamos a evoluir. Bateu o olho, viu que o identificador é único, sabe que ele pode ser considerado como chave primária, tá bom? Eu ia colocar RG, lembrei de você. Vou colocar aqui CNH. O que o CNH é nessa tabela? Chave candidata, porque eu também posso utilizar ela como pesquisa. Ótimo. Isso. Só que normalmente você define um APK uma vez e depois utiliza só como chave candidata, tá? Primeira coisa, que essas tabelas elas estão ligadas uma com a outra? Não. Como que você sabe? O risquinho. Tá, mas aqui eu já estou trabalhando com o modelo físico, não tem mais o losango, tá? Aqui eu teria que ter uma informação chamado FK, beleza? E aí agora você vai entender o que seria o tal da chave estrangeira. Isso. O que é o FK? Aqui eu vou ter um campo chamado código do cliente. Beleza? O que acontece? Esse dado, o usuário, ele não digita. O sistema, ele busca automaticamente da tabela cliente. E eu coloquei código do cliente, eu coloquei código aqui de propósito. A informação, gente, que é o que importa para mim. Você pode ver que o nome dos campos está diferente, certo? Só que se eu excluir, por exemplo, esse cliente, automaticamente esse pedido aqui, exclui. Porque o dado, vamos imaginar que esse código seja 1. O dado aqui também vai ser 1. Se aqui for 2, aqui é 2. E essa que é a regra da chave estrangeira. Nenhuma tabela ela é um atributo simples, um atributo qualquer. Na outra, ela anota isso que cai no concurso. Obrigatoriamente tem que ser uma chave primária. Agora foca aqui, vamos aprender. Não, nada a ver. Por exemplo, na minha casa tem 3 pessoas que moram, sim ou não? Esse CEP pode ser cadastrado para essas 3 pessoas. Não. Presta atenção. Para você fazer um pedido, normalmente você tem que cadastrar, sim ou não? Você fez o cadastro, aí você vai fazer um pedido. Você tem que cadastrar de novo o seu CPF? O seu nome? Você pode perceber na hora que você clica lá para adicionar no carrinho, automaticamente vem tendo todos os dados pessoais, sim ou não? Por quê?
Por trás do sistema tem uma APK que já buscou todos os dados. Também não sei. Deixa eu só... Sim. Ó, vê se ficou bom agora aqui a visualização para vocês, ó. Ó, legal. Deixa eu colocar aqui do lado de vocês, ó. Foca aqui rapidinho, ó. O que está escrito aqui? ID cliente. Ele é uma chave estrangeira, sim ou não? Por regra, ele tem que ser obrigado a ser o que na outra tabela? Não, na outra tabela. Olha aqui para mim. Beleza? Agora vamos descer aqui. Categoria. Chave primária. Agora olha aqui em produto. ID categoria. Pedido de item. Aqui tem chave estrangeira? Não, né? Mas aqui tem chave estrangeira, ó. ID produto é FK. Então, ID produto é FK. Então, obrigatoriamente, tem que ser PK aqui. Essa é a regrinha. Bateu o olho, viu que está desse jeito, foi definido de forma correta a chave estrangeira. Tá bom? Gente, já são 10h05. Nem vi o horário passando. Tá bom? Apesar de todas as dificuldades, a aula foi muito produtiva. Quero agradecer aí. Hã? Toda. Eu estou finalizando. Na verdade, eu não mandei a outra aula, porque eu queria ver qual que era o nível de conhecimento de vocês. Tá? Não. Não, é porque, por exemplo, independente se fosse um pouquinho mais rápido, eu colocava mais coisas para a gente colocar. Aí eu não vou finalizar a aula, eu vou colocar bastante detalhe. Na verdade, eu coloquei detalhe para vocês aí no material, até para facilitar, tá bom? É, isso aí. Então, tchau, gente. Bom descanso. Até amanhã, viu?